se eu lhe der 10 metros de tela e pedir para você fazer um cercado retangular, será que todos os cercados com este mesmo perímetro de 10 metros terão a mesma área? Se você respondeu sim, que pena, você errou. Eles não terão a mesma área. E existe uma área máxima para essa figura, e adivinha como é que se calcula isso? Por função polinomial de segundo grau, nosso assunto da aula de hoje. Vamos então à função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função quadrática, um assunto absurdamente recorrente nos vestibulares e que o Enem tem uma predileção muito forte também. Esse assunto, além de ser um assunto muito lindo da matemática, dá para associar a vários fenômenos do nosso dia a dia. A gente vai dar para que dá para associar a coisa do meu dia a dia, não dá? Dá, eu vou lhe mostrar. Quer ver? Vamos começar com a introdução, bem legal? Olha que legal isso aqui. Diz assim, o professor Adriano acabou de adotar 2 cachorrinhos para os seus filhos Lucas e João. Realmente são os filhos do Adri, tá? O Lucas e o João. 2 figuras, tá? Maravilhosas crianças. Aí diz assim, como ainda são muito serelepes, os cachorrinhos, que fique claro, Adriano necessitou fazer um pequeno cercado provisório para os cachorrinhos. Ele vai construir um cercado retangular com 12 metros de tela, mas utilizará como um dos lados um muro já existente. Opa, tá ficando legal a questão, hein? No início da obra, Adriano indagou para sua esposa, a Tina, quais seriam as dimensões que proporcionariam a maior área possível. Edvaldo, pode falar de novo? Eu posso ler para você, eu posso te falar. Pense que o Adri pegou 2 cachorrinhos, adotou 2 cachorrinhos para os seus filhos, para o Lucas e para o João. Legal? Aí ele quer fazer um cercado, porque os cachorrinhos ainda correm muito, ele quer fazer um cercadinho para os bichinhos ficarem mais protegidos. Aí ele vai fazer um cercado retangular com 12 metros de tela, mas já existe um muro. Então ele vai fazer um cercado retangular usando os 12 metros de tela, mas usando um muro já existente. E aí ele resolveu perguntar o seguinte, peraí, mas quais as dimensões desse retângulo para que eu tenha a área máxima? E perguntou isso para a Tina, e é claro que nós vamos chegar à conclusão que eles chegaram em conjunto também, tá bom? Lá vamos nós. Ele vai construir um cercado retangular com 12 metros de tela, mas vai utilizar um muro já existente. E eu sei que você está pensando, Edivaldo, mas peraí, se o cercado vai ser com 12 metros de tela, e se ele é um cercado retangular, Edivaldo, ele vai ter sempre a mesma área. Será? Vamos imaginar a questão? Vamos imaginar uma vista superior dessa brincadeira. Lá vai. Eis o muro existente e nós temos um cercado retangular. Eis o cercado retangular. Ali dentro ficarão nossos 2 cachorrinhos maravilhosos. Legal? O que acontece? Essa distância aqui, sei lá, não sei qual é, mas eu vou chutar que essa distância você escolheu 1 metro, que o Adriano escolheu 1 metro. Tá aqui. Bom, se essa distância é 1 metro, o outro ladinho também mede 1 metro. Edivaldo, claro, exatamente, faz sentido. Mas peraí, quantos metros ele tinha? 12. Ele já usou quantos metros? 2. Restaram quantos? 10. Então essa base do retângulo tem 10 metros. Legal? E você lembra como é que calcula a área de um retângulo? Provavelmente, né? A área de um retângulo você pega a tal da base, multiplica pela altura. Se é base vezes altura, a base mede 10, a altura mede 1, a área vai ser 10 vezes 1, a área vai ser de 10 metros quadrados. Notem, que fique claro, a área deu 10 metros quadrados e você utilizou os 12 metros de tela. Mas olha uma outra posição. Imagine que aqui você não tivesse escolhido 1. Você quer deixar uma distância maior aqui, sei lá, por algum motivo. Você agora quer deixar, naquele lado lá, você não quer deixar 1. Essa distância resolveu. Vou botar 2 metros agora. É um direito seu. Se aqui você colocar 2 metros, o que acontece? Lá do outro lado tem que colocar o quê? 2 metros. A gente fala disso, faz sentido. Mas eu te pergunto, se eu tinha 12 metros e já usei 2 em cada lado, eu já usei 4. De 12, tiramos 4 metros, os 2 de cada lado, me restam ali na base quantos metros? 8 metros. Então eu tenho 12 metros de tela. Usei os mesmos 12 metros de tela. Mas e a área? Será que continua de 10 metros quadrados, como o exemplo anterior? Lembra que quando aqui eu peguei 1, a área deu 10 metros quadrados. Fazendo base vezes altura, minha base vale 8, minha altura vale 2, e 8 vezes 2, 16 metros quadrados. Edivaldo, caramba! Caramba, Edivaldo, poxa, então, deixa eu ver. Eu botei 1, deu 10. Botei 2, deu 16. Então, Edivaldo, quanto maior isso aqui, maior a área. Não. Notem, a hora que eu aumentei esse lado, é claro que a área foi aumentando. Mas se eu aumentar muito, sabe o que acontece? A área começa a diminuir. A área vai aumentando, mas ela começa a diminuir. Edivaldo, eu vi um negócio na sua mão. De novo. A área vai aumentando, mas ela começa a diminuir. Edivaldo, essa figura não chama-se parábola?
exatamente isso. E aí eu tenho um exemplo clássico de função polinomial de segundo grau. Quer ver? Olha que legal agora resolvendo a questão. Agora vamos buscar então o que o Adri perguntou para a Tina. E o que o Adri perguntou? Quais as dimensões desse retângulo, base e altura, para que eu tenha área máxima? Aí ele falou, então esse retângulo vai ter uma área máxima. Vai, né? E olha que legal, se você não souber matemática, você pode prejudicar os cachorrinhos do Adri. Concorda comigo? De repente você faz uma configuração que dá uma área pequena e você podia ter feito uma área maior. Ele falou, caramba, que legal, com os mesmos 12 metros de tela, eu posso fazer uma área maior. Pergunte para alguém da sua família para você ver como todo mundo vai achar que com 12 metros de tela eu faço sempre a mesma área, o que não é uma verdade. Eu vou te mostrar a partir de agora. Agora nós vamos resolver para valer. Olha que legal. Lá vamos nós. Começamos, tudo de novo. Vista superior, meu muro, lá o meu cercado com 12 metros de tela, meus cachorrinhos lá dentro e essa distância que primeiro eu botei 1 metro, a área deu 10, depois botei aqui 2 metros, a área já passou para 16. E aí agora essa distância, ela pode mudar. E se pode mudar, ela não é constante. E se não é constante, eu digo que é uma coisa o quê? Variável. E se é variável, eu chamei de x. Pode ser? Concordou comigo? Lá do outro lado, vai medir quanto também? X. Concorda comigo? Isso aqui é x, lá é x. Aí eis a pergunta. E a base, como é que eu escrevo? Ah, Arivaldo, não sei. Como não sabe? Se eu tinha 12 metros de tela, se eu tirei x, e se eu tirei x, eu tinha 12, tirei x, eu tirei 2x. Arivaldo, verdade, então vai ficar 12 menos 2x. Perfeito. Olha como é legal a matemática, como é tranquilo de conversar com a matemática. E aí nós vamos para a área. A área é base vezes altura, mas quem é a base? 12 menos 2x. E quem é a altura? X. Então vai ficar 12 menos 2x vezes x. Se aplica a distributiva, x vezes 12, 12x. X vezes menos 2x, menos 2x ao quadrado. Então minha área é dada pela expressão 12x menos 2x ao quadrado. Ou seja, a minha área depende do x, a minha área depende dessa distância, a área que vai ser ocupada pelos nossos cachorrinhos do Adri depende do x, a área está em função de x. E é claro que é uma questão de função. E essa função desse tipo, essa função em que me aparece a variável ao quadrado, adivinha, é o que a gente escreve genericamente, matematicamente, como y igual a ax quadrado mais bx mais c. Notem que esta função tem esse formato. Erivaldo, não tem, tem. E esta função é o estudo da aula de hoje, é a função quadrática, é a função polinomial do segundo grau. Se você comparar as duas, você vê quem é o a e quem é o b e quem é o c, quer ver? O a é o cara que multiplica x quadrado, é menos 2. O b é o cara que multiplica x, é o 12. E o c é o termo independente, que não aparece porque é quanto? 0. Ou seja, nós chegamos realmente numa função quadrática. Erivaldo, mas a pergunta não é qual é a função, é quais são as dimensões. Pô, Erivaldo, eu estou curioso. Quanto que eu tenho que botar aqui para que dê a área máxima? Você me dá mais uns minutinhos para que eu te explique um pouquinho mais o conteúdo? Essa é a introdução e eu cheguei em função quadrática, vou falar um pouquinho mais para você de função quadrática, da parte técnica, e eu vou voltar nessa questão para você ter a resposta clara dela. Vamos lá? Olha que legal, definição. Uma função quadrática é uma função definida dos reais para os reais, ou seja, o domínio, o valor de x pode ser qualquer real, o contradomínio y pode ser qualquer real também. Legal? Ela vai ser chamada de quadrática quando ela tiver o formato, tá aqui, ax quadrado mais bx mais c, claro, com a diferente de zero. A isso chama de uma função quadrática ou também função polinomial do segundo grau. No fundo, isso aqui é um polinômio de segundo grau. Legal? Olha que legal, vou te dar exemplos. Vamos lá? Olha aquela função, verifique se ela tem o formato ax quadrado mais bx mais c. Tem? Então diga o a, o b e o c, rapidinho. A gente é importante, absurdamente importante dizer quem é o a, quem é o b e quem é o c. Teu a vale 3. Teu b é o cara que multiplica x, vale menos 2. E teu c, o termo independente, vale 5. Mais um exemplo. Olha essa. Y igual a 7 menos x quadrado. Quem é o a, o b e o c? Deixa eu ver. O a vale, falou aí? O a deu menos 5, é o cara que multiplica x quadrado. Quem é o b? O b é quem multiplica x. X na 1 não tem, Erivaldo, então porque na frente dele era 0. Era 0x e sumiu. E quem é o c? 7. Pronto. Você já sabe achar o que é o a, o que é o b e o que é o c. Aí nós vamos dar mais um passo na aula de função quadrática. Eu vou voltar à questão do a e dos cachorrinhos, fica tranquilo. Como é que você faz o gráfico de uma função dessa? Eu vou começar contigo fazendo aquilo básico. Tabelinha por enquanto. Depois eu vou te explicar outras maneiras. Mas por tabelinha, olha que legal. Quero pegar essa função e fazer o gráfico. Pô, eu tenho que achar alguns pares ordenados para marcar alguns pontos. Se eu vou formar pares ordenados, eu tenho que ter uma lei de formação. Esta é a minha lei de formação, que diz que o y é obtido pegando x ao quadrado menos 4x mais 3. Aí nós vamos pegar x igual a 0 e vamos ver o que dá. Vamos embora? Se o x for 0, vai dar 3. Então eu tenho o par ordenado 0 e 3. 0 para x, 3 para y, ponto em cima do eixo y. Marquei meu primeiro ponto.
Tranquilo? Mais um. Vamos pegar, sei lá, 1, pode ser. X igual a 1, coloca 1, coloca 1. Vai, 1 ao quadrado é 1. 4 vezes 1 é 4, vai ficar 1 menos 4, que dá menos 3, mais 3 deu 0. Opa, deu par 1 e 0, ponto em cima do eixo X. Se o Y vale 0, ponto em cima do eixo X. Se o X vale 0, ponto em cima do eixo Y. Tá aqui, o ponto é 1 e 0. Próximo ponto, quem é? Deixa eu ver. 2, vamos lá, 2. 2 ao quadrado, 4. Ó, 2 vezes 4, 8. Opa, ficou 4 menos 8. 4 menos 8 sempre foi menos 4. Com mais 3 vai te dar menos 1. Par ordenado, 2 e menos 1. Lá vou eu. 2 e menos 1. Estou formando meus pares ordenados, utilizando a minha lei de formação. Grava esses nomes. Par, 2 e menos 1. 2 para x, menos 1 para y. Eis o meu ponto. Já marquei 3 pontos. Ele falou, deu uma reta. Notem que já não é uma reta, ó. Já tem uma curva na figura. Não liga com reta. Evaldo, verdade. Vamos continuar. E se o x for 3? Vamos para as contas? 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 3 é 12. 9 menos 12 é menos 3. Com mais 3, olha que legal, deu quanto? Deu 0. Então eu tenho um ponto 3 e 0. Vamos marcar o ponto 3 e 0? Marquei. Eu podia pegar mais um número, e eu vou te falar, mas não vou fazer. Se eu pegar mais um cara que seria x igual a 4, por exemplo, sabe o que vai dar? Pode colocar 4 lá, vai dar exatamente 3. Vai ter um outro ponto aqui, ó. Então vai ter um ponto ali, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Olha, meu irmão, aqui, 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 aqui. Note que se eu ligar esses pontos, eu não vou ligar com reta, nem muito menos com segmento de reta. Eu vou ligar com uma curva suave que vai fazer esse movimento aqui, ó. E essa curva suave que vai fazer esse movimento, ela tem um nome. Essa curva, a matemática chama de uma parábola. E esta parábola, você vai aprender depois em cônicas, ela é uma das cônicas, porque ela é obtida por uma secção feita num cone. Quando você pega um cone, lembra o chapeuzinho de aniversário? Quando você pega um cone e faz cortes no cone, eu encontro elipse, parábola, hipérbole, circunferência, todas são cônicas. A parábola é uma das cônicas. Mas aqui eu estou tratando ela como uma função quadrática, mas o nome é parábola. Legal? Que é essa figura aqui, essa curva suave, que ela vem, faz esse movimento e volta, e ela tem uma simetria. Nota que se eu traçar uma linha bem aqui no meio, ó, ela é como se dividisse essa linha, né? Essa linha dividisse ela ao meio. Ó. O que tem aqui, tem do outro lado também. Tranquilo? Primeiro, então, frase muito importante. O gráfico de uma função quadrática é sempre uma parábola. O gráfico de uma função do tipo y igual a ax quadrado mais bx mais c é sempre uma parábola. Assim como a função y igual a ax mais b, lembra? A função afim? O gráfico era sempre uma reta. Aqui o gráfico é sempre uma parábola. Vamos falar um pouco dessa parábola? Ó, tá lá minha parábola novamente, eu trouxe para você. Eu queria te fazer perguntas sobre ela. Por exemplo, você quer um conjunto de pares ordenados, são infinitos pares ordenados. E se um vestibular te desse aquilo e falasse assim, quem é o domínio dessa função? Evaldo, eu lembro, você explicou domínio na aula de função. Domínio é assim, Evaldo, função é a relação entre dois conjuntos, domínio é o primeiro conjunto, contradomínio é o segundo. Aqui é a casa de x, aqui é a casa de y, eu formo pares ordenados e a coordenada x chama domínio e a coordenada ligada ao outro lado lá chama-se imagem e pertence ao contradomínio. Tranquilo? Então domínio o que é? Domínio é o conjunto dos valores de x. Domínio o que é? De cada par ordenado é a coordenada x. Então, por exemplo, desse ponto aqui, ó, quem é o domínio? Ah, o domínio, ele volta ali, ó, é o 2 e a imagem é o menos 1. Se fosse ver em diagrama, 2 está ligado ao menos 1. O domínio é 2, a imagem é menos 1. Resumindo, para você achar domínio, lembra? Você pega o ponto e projeta no eixo x. Então, se eu pegar esse ponto e projetar no eixo x, o domínio é o 2. Se eu pegasse esse ponto e projetasse no domínio, desculpa, no eixo x, o domínio está aqui. Para esse ponto, o domínio aqui. Para esse ponto, o domínio é 3. Para esse ponto azul, o domínio está aqui. Para esse ponto está aqui, para esse ponto está aqui, para esse ponto está aqui. Se você pegar essa parábola, e essa parábola, claro, ela vai crescendo e vai abrindo, e se você pegar todos os pontos e projetar no eixo x, tanto assim como assim, eu vou pegar o eixo x inteiro. E se eu for pegar todo o eixo x, quem é o domínio? Todo o eixo x são todos os reais. O domínio são todos reais. Legal? E a imagem? Ah, Evaldo, a imagem agora é projetar para o eixo y, então. Isso. Se eu pegar esses pontos e empurrar todo para o eixo y, ó, você pega essa parábola, tá vendo, ó, e projeta os pontos para o eixo y. Joga todos os pontos para o eixo y. Ah, esse ponto vai para lá, esse ponto vai para lá, esse ponto vai para lá. Então esse cara é a imagem, esse cara é a imagem, a imagem é a imagem. Te pergunto, a imagem é todo o eixo y? Me diga, o que você acha? Evaldo, não, Evaldo, a imagem não é todo o eixo y. Existe uma menor imagem, você deve estar vendo, ó. Se você projetar os pontos em azul para o eixo y, eles vêm batendo no eixo y até chegar aqui, ó. Aqui para baixo não tem. Porque eu não tenho ponto aqui, ó, que tem coordenada no eixo y. Então minha menor imagem é quem? Menos 1. Então minha imagem começa em menos 1 e vai a mais infinito. É o intervalo fechado de menos 1
a mais infinito. Que você pode escrever em forma de intervalo, que é um conjunto numérico também, ou pode escrever no formato conjunto que você conhece. Como é que você escreveria aqui, lembra? Ah, João, eu lembro. Esse conjunto que eu escrevo aqui, eu falo assim, ó, que a imagem é formada pelos valores de... O que você falou? Pelos valores de x? Não, porque eu estou falando do eixo y. Então a imagem é formada pelos valores de y, boa, que pertencem aos reais. Desde que esses valores de y que pertencem aos reais sejam sempre o quê? De menos 1 para cima. Que esses valores de y sejam o quê? Maiores ou iguais a menos 1. Então eu quero os valores de y que são maiores ou iguais a menos 1. São só maneiras distintas de escrever o mesmo conjunto. Legal? Ótimo, mais uma perguntinha. Quem são as raízes dessa função? Lembra da aula de função de primeiro grau? Raízes são os locais onde o gráfico bate no eixo x. Raiz ou zero da função. Por que chama zero da função? Porque é o cara que vai zerar a função. E por favor, toda vez que eu me refiro à função, eu estou me referindo ao y. Então zero da função é o valor de x que zera o y. Concorda comigo? E se é o valor de x que zera o y, é só ver onde é que o gráfico toca o eixo x. Vamos ver? Ah, ele tocou no 3 e tocou no 1. Então as raízes são quem? 1 ou 3. Essas são as raízes da minha função, porque são os valores de x que, quando colocados na lei de formação, fazem o y dar zero. Legal? Muito bem, próxima perguntinha. Aquele ponto em vermelho. E você vai notar que de tudo que eu botei um ponto em vermelho para chamar a sua atenção. Aquele ponto é o ponto que os vestibulares são mais apaixonados. E até em questões contextualizadas também, esse ponto nos traz uma informação muito legal. Notem que esse é o ponto de virada da parábola. A parábola vem, bateu naquele ponto e virou. E podia ser o contrário? Podia. Essa parábola podia vir, bater num ponto e voltar. Esse ponto de virada tem um nome na matemática. Você lembra do nome? Não lembra? Pense como se fosse uma figura geométrica, duas linhas se encontrando num ponto. Lembra uma figura geométrica? Duas arestas se encontrando num ponto, dois lados de uma figura se encontrando num ponto. Aquele ponto onde elas se encontram chama-se o quê? Vértice. Então aqui eu também vou chamar de vértice. Apesar de não serem linhas retas, esse ponto de virada eu vou chamar de vértice. Legal? E esse vértice tem duas coordenadas. Lembra? Ele tem uma coordenada do eixo x que é 2 e uma no eixo y que é menos 1. Então o vértice tem coordenadas 2 e menos 1. Tranquilo até aqui? Esse ponto ele é tão importante, que cada coordenada recebe um nome. Essa coordenada chama-se x do vértice e esse chama y do vértice. Notem, não é assim, a coordenada x e y, não. É o x do vértice, é o y do vértice. Esses caras são absurdamente importantes. Mas eu tenho mais uma pergunta antes de falar um negócio para ti desses dois meninos. Você concorda que esse ponto em vermelho é o ponto mais baixo da parábola? Se ele é o ponto mais baixo, ele é um ponto mínimo. Ah, ele falou, então a parábola tem ponto mínimo. Se ela for côncava para cima, se essa boca ficar virada para cima, se ela tiver a sua concavidade para cima, ela tem um ponto mínimo. E se ela tiver uma concavidade para baixo, ela vai ter um ponto o quê? Máximo. Poxa, tudo faz sentido? Claro que tudo faz sentido. Então esse ponto, ele é um ponto, o que eu te falei? Ele é um ponto mínimo da minha figura. Legal? Agora vem uma parte legal. Presta bem atenção. Escute isso. Se um vestibular te falar assim, ache o ponto mínimo da parábola. O ponto mínimo de uma parábola é o vértice. Ache o ponto máximo de uma parábola. É o vértice também. Agora, se eles te perguntarem, presta atenção, qual é o valor mínimo assumido pela função ou o valor máximo assumido pela função, por favor, não me dê como resposta um ponto. Um ponto tem duas coordenadas. Se te pedem um ponto mínimo, querem um par ordenado. Mas se te pedem o valor mínimo assumido pela função. Quando eu me refiro à função, me refiro a quem? A y. Se eu quero o valor mínimo assumido pela função, eu quero o valor mínimo assumido por y. E quem é o menor valor assumido por y? Menos 1. Então o menor valor assumido pela função, sua resposta seria somente o menos 1. Legal? Agora vem outra parte importante, muito importante, que é esta. Esse cara chamado x-vértice e esse cara y-vértice, eu te falei que eles são tão importantes que tem nome e sobrenome, é o x do vértice, é o y do vértice, e cada um tem uma fórmula. Você lembra das fórmulas? X-vértice, y-vértice? Ah, Edvaldo, eu já ouvi falar. Se você nunca ouviu falar, eu te dou de mão, beijada para você. X-vértice é um tal de quem? Menos b sobre 2a. A demonstração dessa fórmula dá para fazer, mas claro, toma um tempinho, eu vou deixar para um outro momento, tá legal? Mas dá para demonstrar tranquilamente. X-vértice, esse ponto aqui, ó, onde tem o vértice, tem o x do vértice, que é exatamente um cara de simetria aqui, né? Entre essas duas raízes, esse cara é dado por menos b sobre 2a. E o y-vértice é uma forma parecida, você lembra? X-vértice é menos b sobre 2a, e y-vértice é um tal de menos delta sobre 4a. Se você não sabia, anote, porque os vestibulares costumam não te dar essa informação, muito menos o Enem, e você vai precisar. Com certeza você vai precisar. Mas eu queria fazer mais um alerta para você, ou mais uma dica. O x-vértice, esse cara aqui que é o 2, ó,
Ele ficou bem no meio do 1 e do 3. Você tem o 1, você tem o 3 e o x vértice fica bem no meio. Ah, Erivaldo, que legal, ele fica bem no meio, ele é um ponto médio. Boa! Ele é um ponto médio. E se ele é ponto médio você encontra fazendo média o quê? Aritmética. Ah, Erivaldo, então para achar o 2, eu pego 1 mais 3 e divido por 2. Sim, 1 mais 3 dividido por 2 é média aritmética. E 1 mais 3 é 4, divide por 2, vai dar 2. Erivaldo, então o x vértice significa pegar o x1, somar com o x2 e dividir por 2, Erivaldo? Muito bem. Eu posso tranquilamente dizer que x vértice pode ser x1 mais x2 sobre 2. Aliás, uma fórmula extremamente útil. Aliás, essa formulazinha a gente consegue tirar dali. Se você lembra que a soma das raízes de uma equação de segundo grau, eu falei certo, a soma das raízes de uma equação de segundo grau é menos b sobre a, ficaria menos b sobre a dividido por 2, aí você pega a primeira fração, que é menos b sobre a, multiplica pelo inverso da segunda, você vai chegar em menos b sobre 2a. Legal? Só uma diquinha rápida de onde é que vem essas fórmulas. Tranquilo essa parte? Você já sabe agora o que é x vértice, você já sabe agora o que é y vértice, você já sabe que tem ponto mínimo, mas pode ser ponto máximo. Baseado em tudo isso, agora sim eu consigo responder a questão do Adriano. Lembra da questãozinha do Adriano que a gente começou a aula? Quais eram as dimensões do retângulo que me dariam uma área máxima? Essa era a questão. Olha que legal, a figurinha que eu fiz para você, tudo que eu construí com você, passo a passo, com os cachorrinhos, tudo bonitinho, e a minha função quadrática. Foi nesta função que eu cheguei. Vamos olhar para esta função então. Olhe só, minha lei de formação é esta, e eu queria fazer esse gráfico com você. Pá, Erivaldo, como é que eu faço esse gráfico? Moleza. Ah, Erivaldo, já sei, vou fazer tabelinha. Vamos fazer um pouco diferente esse gráfico? Sem tabela. Erivaldo, dá? Dá. Você pega essa lei de formação e tenta achar as raízes. É um caminho legal também. Achar as raízes, o que é? É achar os valores de x que zeram o y. O meu y agora é a área daquele retângulo, tá legal? Então eu quero as raízes, eu continuo querendo os valores de x que zeram a área, que zeram o y. Então vamos lá, eu vou pegar o a e vou trocar por zero. Erivaldo, virou uma equação de segundo grau. Vamos achar as raízes. Eu vou pegar essa equação de segundo grau e vou, que mágica você fez? Eu dividi tudo por 2. Dividi por 2 aqui, dividi por 2 aqui. Eu cheguei nessa equação de segundo grau. Você concorda que eu posso colocar ali o meu x... Oh, apareceu agora, mas tudo bem. Você concorda que eu posso pegar essa equação e reescrever assim, ó? Soma x quadrado dos dois lados, vai ficar x quadrado menos 6x igual a 0. Show de bola, legal? Vou colocar o x em evidência? Posso. Claro, eu sei que você pode pegar isso e fazer um Bhaskara, tá? Eu sei que você pode fazer um Bhaskara, mas eu não estou afim. Coloquei o x em evidência, ó. X vezes x é x ao quadrado, x vezes 6 é 6x. Legal? Lá em cima eu cheguei nessa conclusão, que x vezes x menos 6 tem que dar 0. Por favor, x representa um número, x menos 6 representa um número. Qual é o número que multiplicado por outro número dá 0? Para que o produto de dois números dê 0, um deles tem que ser 0. Então se x vezes x menos 6 é 0, é porque ou x é 0, ou esse x menos 6 é 0. E se esse x menos 6 tem que dar 0, o x tem que ser 6. Então se eu trocar o x por 0 ou trocar o x por 6, eu vou alcançar um produto igual a 0. Tranquilo? Achei quem? As raízes. Mas tome cuidado. Tem aluno que se emociona, pega o 0 e o 6 e monta um par ordenado. Pelo amor de Deus, são valores de x. X é 0 e o y, que é o meu a, eu troquei por 0. Então meu par ordenado o que é? Quando o x for 0, o a vai dar 0, o y vai dar 0 e eu tenho um par ordenado 0 e 0. Quando o x for 6, o a vai dar 0, o meu y vai dar 0 e daqui eu tiro o par ordenado 6 e 0. Tranquilo? Achamos as raízes e já achamos o quê? Dois pares ordenados no meu gráfico. Tranquilo? Agora vamos para o próximo passo. Achamos as raízes, então nós já temos o quê? Dois pontos do nosso gráfico. Desta parábola, que eu sei que é uma parábola, porque é uma função quadrática, eu já tenho dois pontos. Os pontos onde ela vai tocar o eixo x, que são as suas raízes. Olha que legal. Próxima etapa, então, vamos lá mais um passo. Se eu tenho as raízes que são o 0 e o 6, o meu x1 e o meu x2, você está ligado que eu posso achar o x vértice, né? Eu falo, claro, x vértice é menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. X vértice é menos b sobre 2a. Você pode usar a fórmula, mas você pode fazer média aritmética. X vértice o que é? X vértice não é x1 mais x2 sobre 2? Te falei agora há pouco. Se x vértice eu posso fazer x1 mais x2 sobre 2, x1 e x2, um vale 0, outro vale 6, são as minhas raízes. Vamos fazer média aritmética, não vamos usar menos b sobre 2a. Vamos deixar isso para outro momento, vamos por aqui. 0 mais 6 é 6 sobre 2 dá 3. Opa, achei o x vértice. Erivaldo tá legal, hein, Erivaldo? Você achou o x vértice sem usar menos b sobre 2a. Mas agora, Erivaldo, você tem que achar o y vértice. E aí você tem que usar menos delta sobre 4a. Será?
Edivaldo, claro, Edivaldo, não tem escapatória. Tem que usar menos delta sobre 4A. Não. Porque me diga, isso aqui é uma lei de formação, ela forma pares ordenados. E se ela forma pares ordenados, e se eu sei que o x vale 3, peraí, eu quero um par ordenado, sei que o x vale 3 e tem uma lei de formação, eu pego o 3, que é o valor do x, coloco na lei de formação e acho o meu y, que nesse caso está ali o A, né? Você já ligou que o meu y aqui é o A. Então eu vou pegar aquela lei de formação, vou trazer para cá a minha lei de formação, vou pegar o 3, que é o x vértice, e no lugar do x eu vou colocar quem? O número 3. Vamos fazer então? Vou pegar x vértice e vou colocar 3 aqui e 3 aqui. Olha como é que vai ficar. X eu troquei por 3, x eu troquei por 3. O que eu estou achando? O que seria o meu y vértice, que claro eu estou chamando de A vértice, né? Tudo bem? É só porque tá a simbologia aqui. Podia, na nossa cabeça é o y vértice. Você vai fazer continha em casa, tá? 12 vezes 3 vai te dar quanto? 36. 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. 36 menos 18 sempre deu quanto? 18. Ah, meu A vértice deu 18, ou seja, o meu vértice, o meu par ordenado chamado vértice, eu sei qual é. Aquele par onde a curva vira aqui ou vira aqui, não sei ainda se ela faz assim ou se ela faz assim, mas eu sei que ela vira. E lá o vértice, seja aqui ou seja aqui, o vértice tem coordenadas 3 e 18. Achei o vértice, meu vértice é 3 e 18. Se eu tenho o vértice e se eu tenho as duas raízes, eu tenho um gráfico pronto. Edivaldo, será? Sim, quer ver? Vamos fazer o gráfico? Lá vai. Uma raiz é 0, outra é 6. Vamos marcar? Se uma raiz é 0 e a outra raiz é 6, ali está o par 0, 0, aqui está o par 6, 0. Marquei as duas raízes. Meu vértice, 3 e 18. Notem que o x vértice fica bem no meio das raízes, como tudo funciona perfeitamente. E lá meu y vértice é 18. Vou ligar. Minha parábola, ela faz esse movimento, já deu para ver, né? Olha lá, vai a parábola que vai fazer isso, opa, e vai parar aqui. Por que você não passou a parábola para baixo? Porque se eu passar a parábola para baixo, eu vou ter uma área negativa, né? Lembra que esse eixo é o eixo das áreas e não faz sentido o meu retângulo ter uma área negativa. Edivaldo, claro. Edivaldo, mas se o x for 6, aí a área vai dar 0, seria isso? Claro, lembra? O Adriano tinha 12 metros de tela. Se você pegar do muro, levar 6 metros para lá e trazer 6 metros para cá, você usou o quê? 12 metros de tela. E o que você fez? Você fez uma linha, que não tem área. Você não formou um retângulo. Pô, Edivaldo, claro. Edivaldo, mas e se o Adriano pegar x igual a 0? X igual a 0, lembra? É pegar o quê? E colar a tela no muro, certo? E também vai dar área igual a 0. Edivaldo, verdade, porque esses são os valores de x, lembra? O x era aquela distânciazinha que você pegava lá, né? Aqui está o muro do Adriano, essa distância x, aquela distância x. Se essa distância for 6, para cá também é 6, deu uma linha, não tem área. E se essa distância aqui for 0, eu colei a tela no muro. Agora, se o x for um número variando aqui no meio, lembra? Quando o x era 1, vamos ver sua memória. Quando o x era 1, a área dava 10. Quando o x era 2, a área já dava maior, dava 16. Então você sabe quem é o x que provoca a área máxima, concorda comigo? Quando eu pegar x igual a 3, eu tenho a minha área máxima, que é 18 metros quadrados. Então que legal, né? X igual a 3 me dá a área máxima. E agora tome cuidado. Nesse tipo de questão, os vestibulares podem fazer duas perguntas para você. Por exemplo, eles podem perguntar qual o valor de x para que a área seja máxima? Qual o valor de x para que a área seja máxima? Ele quer o x vértice. Eu quero o valor de x para que a área seja máxima. Eu quero o x vértice. Agora, se ele falar qual é a área máxima, cara, quando ele pede o valor máximo ou pedir o valor mínimo, ele está pedindo o teu y vértice realmente. Legal? Aí ele pede y vértice. Quando ele quer o x vértice, ele fala alguma coisa assim. Ache não sei o que para que eu tenha o máximo, para que eu tenha o mínimo. Aí eu estou querendo o x vértice. Pegou? Tranquilo? Edivaldo, pô, entendi. Agora, claro, eu já tenho a informação, eu já matei minha questão, e aí a frase é essa. Para x igual a 3, teremos a área máxima, que é de 18 metros quadrados. Agora vamos ver lá no desenho como é que fica isso, se fica legal? Edivaldo, mas quais eram as dimensões lá? Lembra que um ladinho, aquele ladinho, aqui está o muro do Adriano, o Adriano puxou x para cá, aqui ficou 12 menos x e lá ficou x, lembra disso? Então as dimensões quais eram? X e 12 menos x. Bom, x é 3, certo? X é 3. Esse x é 3, coloca 3 aqui, vai dar 2 vezes 3, 6. 12 menos 6, aqui vai dar 6. A pergunta é quais eram as dimensões? Foi essa a pergunta que ele fez para a Tina, lembra, para sua esposa? Tina, quais as dimensões que eu devo colocar para ter a área máxima? E como a Tina sabe muito a matemática, depois a gente conversa sobre isso, a área deu exatamente quanto? Deu exatamente 18 metros quadrados. Mas quer ver como funciona bonitinho? Vamos relembrar toda a historinha? Olha lá, os cachorrinhos, lá vai.
esta área aqui vale, desculpem, essa dimensão vale quanto? 3, lembra? O x eu troquei por 3. E aqui embaixo eu descobri que vale quanto? Aqui eu descobri que vale 6. E realmente 3 vezes 6, base vezes altura, a área base vezes altura, 3 vezes 6 vai te dar quanto? 18 metros quadrados. Olha como funciona aqui, aquilo que funciona lá com a parte gráfica e com a equação da parábola. Você entendeu legal? Bacana, né? E você concorda comigo numa coisa muito importante? Se você não soubesse matemática, os cachorrinhos do Adriano seriam prejudicados. Você podia ter pego aqui 1 metro só e 1 metro lá. Você fez um cercado retangular? Fez. Muro do Adriano, 1 metro lá, 10 metros na frente, 12 metros de tela e você construiu um retângulo, um cercadinho para os cachorrinhos do Adri de 10 metros quadrados, cara, de 10 metros quadrados, sendo que você podia oferecer para esse cachorrinho 18 metros quadrados. Olha como é bom saber matemática. Legal? Gostou? Bacana, né? Comecei com a introdução, expliquei toda a teoria matemática, da parte parábola e já chegamos agora nessa parte muito legal, que é a parte contextualizada, né? Muito legal isso aqui. Fica ligado, isso aqui já foi questão de vestibular, não com a história dos cachorrinhos, obviamente, mas com outra história paralela. Hora de a gente fazer um estudo dos coeficientes da parábola. E aí vem uma parte mais técnica de novo, que para alguns vestibulares é muito importante. Estudar os coeficientes é o seguinte, esse A, esse B e esse C, eles têm influência direta na parábola. Direta. Então olha só, o que o A, o B e o C indicam? Eu vou pegar uma parábola hipotética, lá vai ela. Deixa eu ver aquela parábola, fiz aquela ali. Se alguém te desse esse desenho e dissesse, pessoal, dada esta parábola, qual é o sinal do A, o sinal do B e o sinal do C? Sinal é dizer se ele é maior que zero, menor que zero ou é igual a zero. Lembrando que o A tem que ser diferente de zero para caracterizar a parábola. Legal? Erivaldo, será que eu lembro? Vamos ver. Sinal do A. Vê se você lembra, o A é positivo ou negativo. Eu fiz 2 exemplos contigo. Uma parábola deu para cima, o outro a parábola deu para baixo. Você lembra o que era o A nos dois? Na primeira o A deu a parábola... Quase que eu falo. Na primeira a parábola era côncava para cima. Na segunda, essa do Adriano, a historinha do Adriano, a parábola deu côncava para baixo, que deu o ponto máximo, né? Que deu a área máxima. Erivaldo, lembrei. Na primeira o A era positivo e na segunda o A era negativo. Boa! Se a parábola é côncava para cima, o A é positivo. E se a parábola for côncava para baixo, o A é negativo. Legal? Primeiro já foi o A. O B. Sinal do B. Para achar o sinal do B, é muito legal achar pela forma do x-vértice, para você entender bem. Mas geralmente eu faço pela forma do x-vértice, depois dou um macete e o pessoal apaixonado pelo macete. Eu não vou nem perder tempo, eu vou falar contigo o seguinte. Quando a parábola passou pelo eixo Y, olha lá, a parábola está vindo e ela passou pelo eixo Y. Ela passou o eixo Y descendo ou subindo? Ele falou, descendo, eu estou vendo, ó. Pois quando a parábola passou o eixo Y descendo, o B é negativo. Se a parábola passar o eixo Y descendo, o B é negativo. E se passasse o eixo Y subindo, o B seria positivo. Legal? Macetezinho que o pessoal curte muito, espero que você tenha curtido, tá? Sinal do C. Erivaldo do C. Erivaldo, o C é o termo independente. O C é o termo independente. Então olha que legal. A hora que eu trocar x por zero, Erivaldo, como assim x por zero? Vem comigo. Se eu trocar o x por zero, o y vai dar C. E quando eu troco x por zero, eu estou achando um ponto do eixo y. Erivaldo, verdade. Quando eu pego x igual a zero, eu estou achando um ponto do eixo y. Erivaldo, então, quando eu botar x igual a zero, o y vai dar C. Então, esse C é onde a parábola bate no eixo y. Perfeito. O C é onde a parábola toca o eixo y. E se o C é onde a parábola toca o eixo y, ela tocou na parte positiva. O C é um número o quê? Positivo. Olha que legal. O A indica a concavidade. O B indica a parábola passando pelo eixo y subindo ou descendo. E o C indica o local onde ela toca o eixo y. Mas tem mais um cara que eu vou deixar para esse espaço, que é esse. Olha que legal, essa parábola tem 2 raízes, concorda? Tem um x1 e um x2. Erivaldo, quem são raízes mesmo? Pode me ajudar? Aliás, você me ajuda. Raízes ou zeros da função. Se eu quero os zeros dessa função, eu zero a função, eu zero o y. Se eu zerar o y, por favor, eu passo a ter uma equação do segundo grau. Não mais uma função do segundo grau, e graves são coisas distintas. Se eu botar um zero aqui, eu tenho uma equação de segundo grau, você vai resolver por uma forma muito antiga, chamada forma de Bhaskara, que aliás não é de Bhaskara, mas isso eu falei na aula de equação de segundo grau. Quando você botar zero ali, você vai resolver uma equação do segundo grau. Vai achar 2 raízes, x1 e x2. Erivaldo, eu sempre acho 2 raízes? Sim, mas aí tem uma dúvida. Se você resolve uma equação de segundo grau, você pode ter 2 raízes reais e distintas, você pode ter 2 raízes reais e iguais, ou pode não ter raízes reais. Isso depende de um cara chamado, lembra? Erivaldo, chamado delta. Delta é o nome da letra, mas esse cara tem um nome, é o tal do, lembra? Como é que era? Discriminante. O discriminante da função quadrática, desculpa, o discriminante da equação quadrática, o discriminante da equação do segundo grau, te diz o quê? Se eu vou ter 2 raízes reais e distintas, 2 raízes reais e iguais, ou se eu não terei raízes reais. Para esse desenho,
Eu achei duas raízes reais e distintas. Então eu posso dizer que nesse desenho, certamente o delta é um número o quê? Positivo. Porque eu achei duas raízes reais distintas. Ou seja, o delta vai ser maior que zero quando a parábola tocar o eixo x em 2 pontos. Opa, informação preciosa. A parábola vem, toca o eixo y, toca o eixo x, vai lá embaixo, toca o eixo x de novo. Se tocou em 2 pontos, é porque eu tenho duas raízes reais e distintas. Mas olha que legal. E se ela vem, faz isso, bate no eixo x e volta. Se ela bater no eixo x e voltar, o que eu chamo de dar uma casquinha no eixo x, que obviamente isso não é um termo oficial. O termo oficial é dizer que a parábola tangencia o eixo x. E quando ela tangenciar o eixo x, significa que as raízes são reais e iguais, que x1 é igual a x2. E se x1 é igual a x2, lembra? Essa raiz é uma raiz de multiplicidade de 2, e isso quer dizer que delta é igual a zero. Tudo isso eu te falei na aula de equação do segundo grau. Se você não assistiu, tem que assistir. Tem que ir lá e resgatar esse conteúdo todo, legal? E se delta é negativo, as raízes não são reais. E se as raízes não são reais, é porque a parábola simplesmente não toca o eixo x. Ou ela está toda acima, ou ela está toda abaixo. Legal? Então vamos falar do delta rapidamente. Delta igual a zero. Ela tangencia, ela toca em apenas um ponto, ou assim, ou assim. Delta maior que zero, ela toca em 2 pontos distintos da parábola no eixo x, ela toca em 2 pontos do eixo x. E delta negativo, ou ela está toda acima, ou toda abaixo. Pegou? Com isso nós fizemos um belo estudo dos coeficientes da parábola e de quebra ainda falamos do sinal do delta. Vamos exercitar? Vamos ver se você me entendeu. Olhe para esse desenho ali e me diga naquele desenho, aquele. Sinal do A, do B, do C e do delta. Isso já foi questão de vestibular, então acerte. A, B, C e delta. Vamos tentar? O A, você acha que é positivo ou negativo? Edvaldo Moleza, né? Côncava para baixo, o A é negativo. Beleza, já marquei. E o B, positivo ou negativo? Te deu um macete legal. O B, positivo ou negativo? Isso. Ela passou o eixo Y subindo, o B é positivo, tá lá, ó. Passou subindo, tá vendo, ó? B é positivo. E o C, positivo ou negativo? Erivaldo C, deixa eu ver. Ah, Erivaldo C, onde toca o eixo Y? Ah, então ela tocou o eixo Y na parte o quê? Negativo, C negativo. E o delta? Não R, acabei de falar, foi a última coisa que eu falei. O delta, o nosso discriminante, ele é maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Erivaldo Moleza, a parábola tangenciou o eixo x, delta igual a zero, e se delta igual a zero, eu tenho duas raízes x1 e x2 iguais. Dizer que eu tenho duas raízes reais e iguais é dizer que aquela raiz é uma raiz de multiplicidade 2, é um termo oficial, ou uma raiz dupla. Legal? Fizemos esse exemplo, mas eu trouxe mais um, eu quero fazer 2 contigo. Olha para cá, mais um desenhozinho, mais uma parábola, acompanhe. Diga sinal de A, B, C e delta aqui. Vamos anotar? A, B, C e delta. Começa. A, positivo ou negativo? Evaldo, fácil, côncava para cima, o A é positivo. E B? O que você me diz do B aqui? Evaldo, B, peraí, deixa eu ver. A parábola passou descendo? Não, não passou descendo. Ah, Evaldo, ela passou subindo? Não, ela não passou subindo. Evaldo, na verdade, ela bateu no eixo Y e voltou, né? Ela não passou nem subindo e nem descendo. Opa, se não passou nem subindo e nem descendo, o B não é nem positivo e nem negativo. E tem um número que não é nem positivo e nem negativo, que é um número quem? Zero. Então, nesse caso, B é zero. E eu tenho uma coisa legal para te dizer. Sempre que a parábola for simétrica ao eixo Y, notem, é como se o eixo Y estivesse bem no meio da parábola. Se a parábola é simétrica ao eixo Y, o B vale zero. Sempre que a parábola é simétrica ao eixo Y, o B vale zero. Pois, Valdo, dica bacana também. Bem legal. E o C, positivo ou negativo? Fácil, onde toca o eixo Y, C é positivo. Legal? E delta maior que zero, menor que zero ou igual a zero? Delta, Erivaldo, deixa eu ver. Ah, Erivaldo, moleza. A parábola não tocou o eixo X. O eixo X está aqui, ó, ela não tocou, então ela não tem raízes reais, por isso que ela não toca o eixo X, que é o eixo de números reais. Então delta é o quê? Delta é negativo. Comentário importante. Sempre que o B é zero, a parábola é simétrica ao eixo Y, você já viu. Matamos, mas tem mais uma informação importante. Sempre que o B é zero, o vértice da parábola, olha que legal, ele cai em cima do eixo Y. Isso é importante. Sempre que o B é zero, o vértice da parábola, o ponto de virada, está em cima do eixo Y. E está sempre em cima do C. Edvaldo, deixa eu ver se eu peguei. Se o B é zero, a parábola é simétrica ao eixo Y, seja côncava para cima ou côncava para baixo, ela é simétrica ao eixo Y. E o vértice, ele cai exatamente em cima de quem? Exatamente em cima do C. Dicas legais, tá? Todo estudo feito de sinal de A, B, C, delta, você agora é craque nisso, é lenda nisso. Vamos fazer uma questãozinha da Federal de Minas Gerais, então? O que você me diz dessa questão da Universidade Federal de Minas Gerais? Ela dizia que esse trinômio, ax² mais bx mais c, realmente é um trinômio, é uma função quadrática. Esse trinômio tem essa representação gráfica aqui, ó. A Federal de Minas Gerais dava esse desenho. E ela perguntava quem é a resposta correta, sobre o sinal de A, B, C e delta. Você vai olhar A, B, C e delta e vai dizer. Vamos fazer um negócio? A parábola é côncava para cima ou para baixo? Ele volta para baixo. Se é côncava para baixo, o A é o quê?
negativo. Vamos lá, se o A é negativo, já descartei a letra A, ali o A é positivo. A negativo pode ser, A negativo pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser B, C, D, uma delas, ou E. Não pode ser A. Não pode ser a letra A, porque na letra A está dizendo que o A é positivo e ela é côncava para baixo. Sinal do B, olha você aqui e diga, o B é positivo ou negativo? Erivaldo, tô craque. Parábola passou o eixo Y, ó, Erivaldo, passou o eixo Y descendo. B é negativo. Se B é negativo, vamos procurar onde é que B é negativo. B é negativo aqui? Não. Aqui. Opa, pode ser essa. B negativo? Não. B negativo? Não. B negativo? Não. Caramba, só tem essa com B negativo. Não precisa nem olhar o C. A resposta já é a letra B. Só sabendo o sinal do B você matava a questão da Federal de Minas Gerais. Não é um vestibular qualquer. Legal? Matamos essa questão, tranquilo? Tenho certeza que agora você está craque. Mas craque em quê? Em sinais dos coeficientes da parábola de A, B e C e de quebra de delta ainda também, que você ficou craque na brincadeira do delta. O delta aqui ninguém perguntou, mas seria maior que zero, porque eu tenho duas raízes reais e distintas. Fechou? Agora nós vamos a uma parte da aula que é absurdamente importante. Sabe por quê? Porque quando fala em função quadrática, uma função de segundo grau, uma função quadrática, todo mundo pensa o quê? Y igual a x quadrado mais bx mais c. Realmente, essa é a definição. Mas essa não é a única maneira de escrevê-la. Tem outras? Tem outras. Eu tenho essa notícia para te dar. Muito legal, que muita gente não sabe e que você vai saber. Olha que legal. Existe a forma chamada parcelada, que é exatamente essa, porque parcelada, sinal de mais, isso aqui é uma parcela, uma parcela, uma parcela, essa é a forma parcelada, que é a tradicional, que é a própria definição de função quadrática. Mas existe a forma fatorada. Você lembra qual era a forma fatorada? Ele fala, não lembro. Vou te mostrar então. A forma fatorada é essa daqui, ó. A que multiplica x menos x1 vezes x menos x2 e espero que você esteja olhando para cá dizendo assim, bom, x1 e x2 eu conheço, são as raízes, são os locais onde a parábola intercepta o eixo x, é onde ela toca o eixo x, legal? E vou dizer x1 e x2 são iguais, não tem problema, são duas raízes também, tá? Que é quando a parábola tangencia o eixo x, como eu te falei agora há pouco. Guardando x1 e x2 são as raízes ou os meus zeros da função. Tem esta maneira e essa, já são duas, mas tem uma terceira chamada forma canônica, que essa geralmente ninguém conhece, que na matemática a gente chama da forma mais simples de escrever a função. Esta é esta forma aqui, ó. A, nota que todas têm o mesmo A na frente, né? Certo? É o mesmo A dali, vai aqui, vai aqui. Legal? Aqui é x menos x do vértice ao quadrado mais y do vértice. Onde, claro, x vértice e y do vértice são as coordenadas do vértice. Resumindo, são três maneiras de escrever uma função quadrática. É óbvio e evidente que esta maneira, ela faz uso das raízes. Se eu sou conhecedor das raízes, esta maneira é muito útil para mim. Ou se eu tenho ela escrita nesse formato, eu tenho as raízes. Se eu tenho o vértice, eu vou usar dessa forma. E se eu tenho esta forma, eu tenho o vértice. Tranquilo? Agora, como é que eu faço uso de tudo isso? Ele falou, eu preciso saber tudo isso? Eu acho legal, você vai curtir o que eu vou te falar. Digamos que um vestibular te desse esse gráfico aqui que você está vendo. E desse alguns pontos. Por exemplo, desse esse ponto que é 5 e 0 e o ponto vértice que é 2 e 9. Te deram exatamente 2 pontos, vou repetir. Te deram 2 pares ordenados, te deram 2 pontos da parábola. Somente 2 pontos te deram. E digamos que alguém peça para achar a lei de formação. Se eu quero a lei de formação dessa parábola, como é que eu vou fazer a lei de formação dela? Edivaldo, não sei. Vamos começar pela maneira mais óbvia, aquela que todo mundo faria? O aluno vai ver uma parábola e vai dizer, bom, já sei, vou escrever y igual a ax quadrado mais bx mais c. Esta é a forma mais tradicional, aquela que praticamente todo mundo pensaria. Você também pode pensar nessa, tá? Para achar essa lei de formação, você tem que descobrir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Você lembra que eu fiz isso contigo lá em função afim? Para achar esses coeficientes A, B e C, lá em função afim eu achava o A e o B. E para achar o A e o B, eu tinha que ter 2 pontos para montar 2 equações. Adivinha? Se aqui eu tenho que achar A, B e C, eu tenho que ter o quê? 3 pontos. Eu tenho algum ponto conhecido ali no gráfico? Vamos lá, tem? Deixa eu ver. Eu tenho o vértice. Então vamos pegar o vértice, 2 e 9. 2 e 9 eu consigo substituir aqui. Se este ponto é um ponto desta parábola, ele tem que obedecer essa lei de formação. Isso significa o quê? Que se eu botar 2 no lugar do x, o y tem que dar 9. Então lá, o y vai ser 9 quando o x for 2. Eu só fiz o que o ponto manda fazer, que é substituir. Vou gerar uma equação envolvendo A, B e C. Mas uma equação envolvendo A, B e C não me dá o A, o B e o C. Eu preciso de mais equações. Vamos buscar mais equações. Tem mais ponto conhecido? Tem. Uma raiz, que é 5. Por favor, isso é um par ordenado. A raiz é 5, mas se ele é um ponto do eixo x, o ponto é quem? 5 e 0. 5 é o valor de x que zerou o y, 5 é a raiz da função, é o zero da função, e esse ponto é 5 e 0. Hora de substituir 5 e 0. 5 no lugar do x e no lugar do y eu vou trocar por 0. Pode observar, o y troquei por 0 e o x troquei por 5. E aqui você vai olhar e dizer, Erivaldo, não tem mais nenhum ponto. Pois é.
E com essas duas equações eu não consigo achar o A, o B e o C. Isso aqui a gente vai aprender depois, é um sistema linear, a gente vai resolver isso como sistema linear, porque o A, o B e o C estão elevado a 1, são equações lineares. Isso aqui no espaço representam dois planos, e dois planos no espaço, quando eu tenho dois planos, ou eles são paralelos distintos, e o sistema é impossível, ou são paralelos coincidentes, o sistema é possível e indeterminado, ou eles se cruzam assim e se cruzam numa reta que também ele é indeterminado, porque tem infinitos pontos em comum, ou seja, não tem como ele ser determinado, eu não tenho como achar um valor para A, B e C aqui. A gente vai estudar isso aí, depois você deu uma viajada aí, eu gosto, tá? Matemática é isso, você tem que viajar, tem que se liberar, legal? Mas não vamos tocar mais nesse assunto do sistema, vou voltar. O que fica para você? Se eu tenho que achar A, B e C, se eu tenho que achar três caras, eu preciso de três equações. E se eu preciso de três equações, eles têm que me dar no gráfico 3 pontos. Se eles derem somente 2, você fala que ó, não tem como fazer. Pode falar pro cara, não tem como fazer. Mas, todavia, entretanto, no entanto, se eles te derem somente 2 pontos, mas se um deles for o vértice, eles estão te dando 3. Erivaldo, oi? Isso que você ouviu. Se derem somente 2 pontos, mas se um deles é o vértice, eles estão te dando 3. Por quê? Porque bem em cima do vértice passa um eixo de simetria. Lembra que eu te falei? Bem em cima do vértice eu tenho um eixo que vai dividir a parábola no meio. Concorda comigo? Eu tenho um eixo de simetria. E esse eixo de simetria diz o quê? Que se eu pegar esses pontos do lado de cá e rebater em relação à linha verde, eles caem certinho em cima daquele. Exatamente igual. Se eu pego a minha parábola, tá aqui o eixo de simetria. Se eu pego um lado e rebato, ela cai certinho em cima do outro. Erivaldo, e o que isso me adianta para achar o terceiro ponto? Opa! Olha que legal. Tá vendo esse ponto aqui? Vai cair aqui em cima dele. Ó, esse ponto. Pega esse ponto e rebate em relação à linha verde. Vamos rebater? Se eu rebater em relação à linha verde, ele vai fazer esse movimento e vai cair lá naquele ponto lá. Erivaldo, verdade. Isso eu concordo com você. Por quê? Porque essa distância tem que ser igual àquela. Opa, peraí. Se essa distância tem que ser igual àquela, você não vai errar. De 2 para 5 eu caminhei 3 unidades. Pega o 2 e volta 3 unidades. Erivaldo, caramba, se eu voltar 3 unidades eu chego no menos 1. Ah lá, então é menos 1. Ah, então esse ponto é menos 1 e 0. Ah, então eu tenho um terceiro ponto? Eu tenho um terceiro ponto que seria menos 1 e 0. Legal? Guarde isso, isso tudo tem a ver com eixo de simetria. Se derem somente 2 pontos, se dessem, por exemplo, esse ponto e esse ponto em azul e não desse o vermelho, você não tinha como montar a lei de formação. Não tinha porque você não teria 3 pontos. Ele falou, mas eu teria pelo menos o 2, mas não teria o 9. E aí você não sabe a altura da parábola e aí eu não consigo montar a lei de formação. Guarde, 2 pontos não dá, não tem como, você não consegue montar a lei de formação de uma função quadrática. Mas se derem 2 pontos e um deles for o vértice, por rebatimento, você acha o terceiro ponto. Legal? Agora nós temos uma tarefa, pegar o ponto que nós descobrimos agora, com uma lógica bem legal, pela simetria da parábola, e colocar menos 1 no lugar do x e 0 no lugar do y. Fizemos. Erivaldo, eu estou vendo que nós vamos resolver um sistemão. É um sistemão. Eu vou pegar essas equações e vou resolver um sistema contigo. Melhorando essa conta, e nem pense em reclamar, tá? Porque em algumas questões esse é o único caminho. Bom, vamos lá. 4a 2b mais c. Deixa eu ver. 4a 2b mais c igual a 9. Aqui. 25a 5b mais c. Ó, confere, igual a 0. Aqui vai dar 1a, né? Porque menos 1 ao quadrado dá positivo. 1a menos b mais c. 1a menos b mais c, acertei, igual a 0. Eu vou pegar isso aqui e levar para a próxima tela para resolver. Edivaldo, pô, mas é um sistema 3x3, aí eu tenho que saber resolver sistema linear. Pô, Edivaldo, eu lembro, tem umas regras chamadas regra de Cramer, que a gente vai discutir isso mais à frente. Tem um negócio chamado escalonamento. Pá, Edivaldo, eu não lembro disso aí. Você não precisa lembrar. Sabe o que você faz aqui? Dica que nunca vai dar errado. Você pega a equação de cima e do meio, a de cima e do meio, e pega as duas e subtrai uma da outra. Depois eu te digo por quê, mas só faz o que eu estou pedindo. Vamos subtrair? Vamos subtrair. Edivaldo, 9 menos 0, 4a menos 25a. Pode ser, mas pode ser 0 menos 9, 25a menos 4a. Vamos ver o que eu escolhi, eu não lembro mais, deixa eu ver. Eu já sei o que eu escolhi agora. Eu fiz a daqui menos a de lá. Edivaldo, por que será que você fez? Você vai entender. 0 menos 9 deu menos 9. 25a menos 4a deu 21a. Eu não queria fazer 4a menos 25a, ficaria menos 21a. Eu não queria o 21a negativo. Só isso, frescura, tá? Vamos lá, então, é a do meio menos a de cima. 5b menos 2b, 3b. E c menos c cancelou o c. E esse era o objetivo. Subtrair essas duas equações mata o c e gera uma equação só com a e b. Erivaldo, verdade, Erivaldo. Erivaldo, se eu agora, então, já pensou? Se eu pegar a do meio e a de baixo, e se eu fizer a mesma coisa e subtrair, eu vou matar o c também. Exatamente. Vamos subtrair? Sei lá, 0 menos 0 vai te dar 0. 25a menos a vai te dar 24a. Não erra agora, hein? 5b menos menos b, por favor. 5b menos menos b. 5b, esse menos menos vai dar mais. 5b mais b, 6b.
E o C, cancelou com C. E o que aconteceu? Eu gerei uma equação só com um sistema só com duas equações. Eu tenho um sisteminha 2x2 para resolver, ficou mais simples. Evaldo, eu sempre posso fazer isso, sempre. Isso no fundo é escalonamento, só porque eu não estou usando nenhum termo técnico aqui, estou fazendo de uma maneira bem sutil para você, que é eliminar o C com essas duas e eliminar o C com essas duas. Legal? Curtiu? Bacana, né? Agora é só resolver. Evaldo, e agora? Pô, mas se eu somar não cancela ninguém. Tá, não cancela, mas você pode dar um jeitinho aqui. Por exemplo, se eu pegar essa equação e dividir por menos 2 e dá 0 dividido por menos 2, vai te dar 0. 24A por menos 2 dá menos 12A. E 6B por menos 2 dá menos 3B, que vai cancelar com mais 3B. Então vai lá? A equação de cima eu mantive, a de baixo eu vou dividir, 0 por menos 2 deu 0, 24A por menos 2, menos 12A, mais 6B por menos 2, menos 3B. A hora de pegar as equações e somá-las. Menos 9A com 0 dá sempre menos 9, sempre foi isso. 21A menos 12A, 21A menos 12A, pode contar no dedo, não é feio, vai te dar 9A. E mais 3B com menos 3B, cancelou o B ou 0B se você quiser deixar anotado. Se 9A vale menos 9, divide os dois lados por 9. Ali vai dar menos 1 e aqui vai dar A. Descobrimos que o A vale menos 1. Legal. Se o A vale menos 1, eu pego o menos 1, substituo aqui ou aqui e acho o B. Tanto faz, deixa eu ver o que eu peguei. Peguei essa aqui mesmo. Só copiei do lado. Esse A é menos 1. Eu descobri com você que o A é menos 1, eu tenho o direito de trocar o A para menos 1. Menos 12 vezes menos 1 dá mais 12 menos 3B igual a 0, vai dar menos 3B igual a menos 12, teu B vai dar 4, para não cansar muito você. Se eu tenho B que é 4, se eu tenho A que é menos 1, eu venho aqui e substituo numa dessas três e acho o C. Em qualquer uma delas, eu peguei a de baixo que é a mais bobinha, né? O A é menos 1, o B é mais 4, olha lá, o A é menos 1 e o B é mais 4, tá vendo? Esse menos aqui, o menos já tinha. Você vai ficar com menos 1, menos 4 dá menos 5, o teu C vai dar 5. Achei C igual a 5, pode confiar. Pegou legal? Bacana, né? Pô, eu falo grande, né? Pô, tem que pegar os 3 pontos, substituir, montar um baita sistema. Dá um cansaço. Mas é bom, você tem que saber fazer assim. Eu vou te mostrar maneiras mais rápidas agora. Mas essa maneira é importante porque tem hora que tem que ser dessa maneira. Não tem alternativa para você. Agora vamos lá, nossa lei de formação original era essa, eu tenho A, B e C, o A é menos 1, o B é 4, o C é 5, você substitui e eu passo a ter a minha lei de formação, essa daqui. E você pode pelo menos conferir o básico. O A é negativo? Sim, então ela tem que ser côncava para baixo. Deu certo. O B é positivo, então ela passa o eixo subindo, o eixo Y subindo, deu certo. O C é positivo, sim, onde ela toca o eixo Y. Pô, Evaldo, legal, nessa conferência básica e rápida já me dá uma noção se eu acertei ou não. Exatamente isso. Agora, se essa questão fosse minha, eu não faria pela forma parcelada, através daquele sistema. Em algumas questões eu sou obrigado, mas eu tenho a forma fatorada e a canônica. Quando é que eu utilizo a fatorada? Evaldo, a fatorada quando tem x1 e x2, quando tem que ter as raízes. Nesse desenho eu tenho as raízes. Lembra o 5 e o menos 1 que eu achei contigo por simetria? Se eu tenho as raízes, eu posso usar a forma fatorada. E, como eu tenho o vértice, eu também podia usar a forma canônica. Esse é um caso que eu tenho as 3 opções. Mas às vezes eu vou te dar 3 pontos, os vestibulares vão te dar 3 pontos, e nesses 3 pontos eles não te dão raiz, não te dão vértice, aí você tem que fazer por esse sistema enorme. Legal? Só para você saber que isso aqui não é desnecessário, é absurdamente necessário, porque esse é o caso que vai funcionar sempre. Mas é óbvio que eu podia usar a forma fatorada, porque eu tenho x1 e x2, meu amigo. Olha que legal. Quem é meu x1? Pode ser o menos 1 ou 5, tanto faz. Se uma raiz é menos 1, quando eu colocar menos 1 aqui com o menos da regrinha, vai ficar o quê? Mais 1. Ó. Ficou x mais 1. Entenda que esse menos 1 com esse menos aqui ficou mais 1. A outra raiz é 5. É mais 5 com esse menos, fica menos 5. E notem que eu praticamente já tenho a lei de formação. Evaldo, caramba, não precisou nenhum sistema. Foi muito rápido, porque eu conheço as raízes, senão eu não poderia fazê-lo. Você tem que ficar ligado nisso. Eu vejo os pontos onde ela toca o eixo X. E agora tem que achar o A. E para achar o A não é difícil. Evaldo, claro que é. Não, meu Deus do céu. Para achar o A, basta você pegar um par ordenado desta parábola e substituí-lo aqui. Lembra quando você pega um par ordenado, você bota alguém no lugar do X e alguém no lugar do Y. Você vai pegar esse par ordenado e colocar um valor para X e um valor para Y. E vai achar o A. Evaldo, claro. Pô, Evaldo, eu tenho 3 pontos para escolher, qualquer um dos 3 eu posso pegar. Sim, mas não. Evaldo, como assim? Se você pegar o ponto 5 e 0, deixa eu te mostrar o que vai acontecer. Eu queria que você visse. 5 e 0. Observação. Essa informação
Eu já usei, né? O 5 que está aqui veio daqui. Mas digamos que você queira pegar de novo o par 5 e 0. Ah, eu já usei uma vez, mas quero usar de novo? Eu posso? Será? Se você pegar 5 e 0, você vai colocar 5 no lugar do x e 0 no lugar do y. Vou falar de novo. 5 e 0. 5 no lugar do x, 0 no lugar do y. O y eu troco por 0. Troquei. O x eu troco por 5, o x eu troco por 5. Peraí, mas se eu trocar aqui por 5, ficou 5 menos 5. Deu 0. 0 vezes qualquer coisa deu 0. Vezes A deu 0. E lá gera 0. E você descobriu que 0 é igual a 0. Olha que legal. Ele vai descobrir nada, né? Aí eu quero te falar um negócio. Nesse momento tem aluno que fala o quê? Poxa, 0 é igual a 0, que droga. Mas que droga, 0 é igual a 0, não descobri nada, essa matemática, e reclama, e xinga e tal. Nessa hora o que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que conversar com a matemática. É uma hora sublime. A matemática ela está falando com você. Quando você chega em 0 igual a 0, a matemática está dizendo o seguinte para você. Meu filho, a matemática te chama de meu filho. Meu filho, você não errou. Você só pegou 2 vezes a mesma informação. E se você pegar 2 vezes a mesma informação, você vai acabar chegando em 0 igual a 0, 7 igual a 7, 2 igual a 2. Então o que você faz? Você vai lá e diz, matemática foi mal, peraí que eu vou pegar outra informação. Então essa eu não pego por quê? Porque eu já usei aqui. Ah, então eu vou pegar aquele ponto. Não, você já usou aquele ponto. E se você pegar o ponto menos 1 e 0 e substituir, adivinha o que vai dar? Vai dar 0 igual a 0. E aí quem é que quer falar contigo? A matemática. E ela vai dizer que 0 igual a 0, o que ela vai dizer? Meu filho, pega outro ponto, para de ser teimoso, para de pegar ponto que você já usou, pega um ponto diferente. E aí você vai lá dizer, poxa, matemática, desculpa, aí foi mal mesmo, tá? Eu vou pegar então o único ponto que eu tenho que eu não usei, que é o ponto 2 e 9. E por isso que notem, eu preciso de 3 pontos mesmo. Legal? Pô, Oswaldo, bacana isso, né, cara? Que legal, matemática ela fala comigo, as outras disciplinas não falam comigo, Oswaldo. Matemática fala com você. Matemática é tudo. Lá vai. X é 2, Y é 9. O Y é 9, o Y é 9, o X é 2, o X é 2. O resto é conta. 2 mais 1 é 3. 2 menos 5 é menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Ah, deu menos 9A igual a 9. Lembra quando é que deu A? Menos 1. Ele fala, deu menos A. É a mesma coisa da outra. Isso. E a questão acabou, porque esse A vale menos 1. Você pega menos 1, coloca ali, ó, a lei de formação, copiei, peguei A igual a menos 1, coloquei, ó, tá aqui. Aí você aplica a distributiva. Pode confiar, faz em casa as continhas. Sabe o que vai dar? A mesma lei de formação que nós achamos anteriormente. Só porque agora, muito mais rápido. Concorda comigo? Pô, Edvaldo, top, bem mais rápido, bem mais interessante, bem mais legal. Mas essa questão, eu posso usar a forma fatorada, porque eu tinha as raízes, eu podia usar a parcelada, porque eu posso usar sempre a parcelada, que é aquela do baita sistema 3x3, com 3 variáveis e 3 equações, mas aqui eu podia usar a canônica, porque eu tenho vértice. Ele falou, verdade, então vamos usar a canônica? Vamos embora. X vértice, Y vértice. Deixa eu ver. Ah, eu tenho vértice? Tem. Quem é o X vértice? 2. Quem é o Y vértice? 9. Bom, X vértice é 2, Y vértice é 9, já troquei. Já troquei, eu tenho os dois. Só falta achar quem? O A. E para achar o A, você tem que pegar um ponto. Ele fala, que ponto que eu pego? Pelo amor de Deus, não faça a matemática falar contigo de novo agora. Ele fala, vou pegar o ponto vértice. Não, você já usou. Se você pegar o ponto 2 e 9 e substituir, vai dar 0 igual a 0 e a matemática vai dizer, meu filho, de novo. Vai lá e pega um ponto que você não pegou. E agora o ponto que eu não peguei ainda pode ser 5 e 0 ou menos 1 e 0. Tanto faz. Eu peguei 5 e 0 mesmo. Legal? E acabou. 5 no lugar do x e 0 no lugar do y. Só vai. O y é 0, o x é 5. 5 menos 2 é 3, ao quadrado é 9, vai ficar 9a mais 9. Se 9a mais 9, adivinha quem vai ser o a? Menos 1 de novo. E se o teu a deu menos 1, você coloca menos 1 aqui nessa lei de formação que estava quase pronta, está aqui a lei, coloca a igual a menos 1, está aqui o a igual a menos 1, faz x menos 2 ao quadrado, lembra? Quadrado do primeiro, 2 vezes primeiro do segundo, mais quadrado do segundo, produto notável, multiplica por menos 1, soma com 9 e vai dar a mesma lei de formação. Erivaldo, que legal, cara. Nossa, você me deu 3 maneiras de achar a lei de formação. Sim, mas qual que funciona sempre? A forma parcelada, aquela que é y igual a x quadrado mais bx mais c. Você escreve aquela, você tem que ter 3 pontos, substitui e monta o sistema. Funciona sempre, sempre, para quaisquer 3 pontos. Agora, se o vestibular me der de quebra as raízes, eu uso a forma fatorada. Se me der o vértice, eu uso a forma canônica. Legal? E se me der tudo isso, você escolhe qual maneira que você quer fazer. Legal? Agora é hora de aplicar isso em questões. Lá vamos nós fazer questões aplicando isso aqui. E você vai ver cada questão legal a partir de agora. Vamos lá? Agora nós vamos resolver uma questão do Enem aplicando todos esses conceitos de função quadrática. Olha que legal a questão. Diz assim a questão do Enem. A Igreja de São Francisco de Assis, uma obra arquitetônica do nosso querido Niemeyer, localizada lá na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abóbadas parabólicas. Ele falou, abóbadas, você já viu o que é isso? Abóbadas parabólicas. Já chego lá, mas já apareceu uma palavra que você está ligado, né?
A seta na figura 1, vai aparecer daqui a pouco, ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada. Legal? Com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Hora de ver o desenho. Você tem que ver o desenho para entender o que ele falou. Já entendeu, né? Parabólica eu grifei porque função de segundo grau, parabólica, parábola, não sei o que é abóbada, mas tudo bem. Sei o que é uma parábola. Que é uma figura geométrica aí, né? Uma figura arquitetônica, que são essas abóbadas aqui, ó, essas figuras aqui, que são parábolas, segundo o texto. Legal? E ele falou que essas medidas dadas aqui, ó, tá vendo? Ó, essas medidas são hipotéticas para facilitar seus cálculos. Bom, eu tenho essa figura aqui, eu tenho aqui essa distância medindo 4 metros, essa medindo 5 metros, essa medindo 3 metros, e tem a altura total da abóbada que é de H metros, que eu não sei qual é. Desenho dado, figura lá, desenho cá, bora ver o que o Enem pede. Qual é a medida da altura H em metro indicado na figura 2? Ele quer exatamente o quê? Essa medida aqui, ó. Eu quero essa medida H. Pá, João, como é que eu acho essa medida H? Olha que legal a questão. Primeiro, para achar essa altura, eu espero que você esteja vendo um negócio, né? Você está vendo uma parábola e essa altura, esse H, é a minha altura máxima. Se a minha altura máxima é meu Y do vértice. Só porque para isso vem uma parte que o aluno tem medo. Você tem que vir aqui e desenhar um plano cartesiano, porque não te deram um plano cartesiano, te deram uma situação real e você vai lá e desenha um eixo X e um eixo Y. E ele volta, onde é que eu desenho o eixo X e o eixo Y? Onde você desenhar vai dar certo. Ah, Evaldo, para. Onde você desenhar vai dar certo. Matemática, meu amigo, vai dar certo sempre. Evaldo, quero colocar o eixo X aqui, não tem problema. Aqui, 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 onde você quiser. Eu vou colocar aqui bem no solo, tá? Eu acho que aqui é um lugar bem legal para colocar. Coloquei para facilitar minhas contas, mas pode ser onde você quiser. O eixo Y, 3 opções, bem no início, bem no meio ou bem no fim. Pode ser diferente disso? Pode, mas vai complicar as suas contas. Legal é um desses 3. Bota o eixo Y bem no início da parábola, bem no meio ou bem no final. Não lembro o que eu fiz, deixa eu ver. Ah, coloquei no meio. Tanto faz, tá? Tanto faz. Ele fala de agora. Agora eu vou achar a lei de formação. Ah, ele falou, você vai usar o que você mostrou para mim agora. Isso! E para montar a lei de formação, não erre, você tem que ter quantos pontos? 3 pontos. Então você tem que vir aqui e achar 3 pares ordenados nesse desenho. Lembrando que se o teu eixo Y está aqui, se o teu eixo X está aqui, eis aqui o ponto 0 e 0, você não se perca aqui. Legal? Lá vou eu contigo. Lei de formação, Evaldo, qual que eu vou usar? Bom, vamos ver o que está ligado. Olha só, eu peguei essa. Erivaldo, mas para pegar essa, Erivaldo, você tem que ter as raízes. Pois é. Se eu peguei é porque eu tenho as raízes. Erivaldo, eu não estou vendo. Ah, você está vendo. Quer ver? Olha comigo, vamos lá. Esse ponto é uma raiz. Quem é esse ponto? Se essa distância é 5, esse ponto é 5 e 0. Essa é uma das minhas raízes, concorda comigo? Olha lá, uma raiz é 5, já troquei aqui, ó. Mas aí ele falou, mas eu só tenho essa raiz. Não, você tem uma raiz lá do outro lado. E você sabe quem ela é, né? Porque às vezes concorda, se aqui é o meu eixo de simetria, se eu tracei o eixo Y bem no meio da parábola, se aqui eu tenho 5 metros, para lá eu tenho também o quê? 5 metros. Evaldo, verdade? Evaldo, então esse cara aqui é o menos 5. Boa! E se ele é o menos 5, quando você colocar o menos 5 aqui, com esse menos dá o quê? Mais 5. Pô, Erivaldo, show de bola, Erivaldo. Só falta mais um ponto, Erivaldo. E lembra, você não vai me pegar nem este e nem este, porque eu já usei. Se você usar de novo, a matemática vai falar com você, porque vai dar 0 igual a 0. Mas tem outro ponto conhecido, ó. Esse ponto ali, ó. Só não erre as coordenadas. Você tem duas opções. Ou você olha para esse ponto em verde e diz que é o ponto de coordenadas 4 e 3 ou é 3 e 4. O que você acha? 4 e 3 ou 3 e 4? Fala porque vai aparecer. 4 e 3 ou 3 e 4. No eixo X mede 4. No eixo Y mede 3. É o ponto 4 e 3. Eixo X 4, eixo Y 3. Legal? Substituir aqui e a questão cai naquela formulazinha, naquela conta básica. Quer ver? O X é 4, o Y é 3. O Y é 3, o X é 4, o X é 4. Bora para as contas? Aqui dá menos 1, aqui dá 9. Multiplica dá menos 9A. E olha que legal, se 3 é igual a menos 9A, o teu A aqui não ia dar um número muito bonito. Teu A vai dar exatamente quanto? Menos 1/3. E tem aluno que acha isso, já errei. Várias dessas questões que vem um desenho, eu tenho vários exemplos de Unicamp, de vários vestibulares, o ERJ, de vários vestibulares já aconteceram questões desse formato, Federal de Santa Catarina, vários. Esse A geralmente dá uma fração, dá um número feio. Não quer dizer que tem que ser um número feio na sua opção. E feio eu sei que é um termo que você usa, eu não uso, é um número lindo. Mas se deu fração é um número feio. Guarde, não é que tem que sempre ser um número feio, mas se der, não acho que está errado. E o que você faz agora? Pega a minha lei de formação e troca o A por menos 1/3. O A eu vou trocar por menos 1/3. Agora eu vou aplicar a distributiva. Calma, calma. Verifique o que você quer.
Quando eu tinha que achar a lei de formação, eu multiplicaria. Deixaria ela na forma ax² mais bx mais c, bonitinha. Mas aqui não. Aqui você tem que se ligar, porque ele pede a altura máxima. Concorda comigo? E se ele pede a altura máxima, eu vou trazer tudo para cá, botar minha lei de formação e pensar uma coisa. A altura máxima, eu tenho aquele ponto ali, ó. Esse ponto tem duas coordenadas. A coordenada do eixo y é a altura máxima, certo? Mas a coordenada do eixo x vale quanto? 0. Para esse ponto azul, o x vale 0 e o y vale h. O x vale 0 e o y vale h. Se o x vale 0 e o y vai h, eu vou substituir aqui. O y eu vou trocar por h, que aliás é o que o Enem quer. E o x eu vou trocar por 0. Edivaldo, caramba, não é que deu certo? Agora é só fazer continha, só continha, que dá menos 5, vezes mais 5 dá menos 25, menos 25 vezes menos 1/3 dá mais 25 terços. E adivinha, tem isso para assinalar na questão do Enem? Tem. Lá, 25 terços. E olha lá, nossa resposta está aqui, 25 terços. Olha que legal a questão, né? Legal, extremamente interessante. Uma questão que ele te deu um desenho, você foi lá, botou um eixo X, botou um eixo Y, escolheu o lugar que você queria, te dei dica, mas você escolhe, você monta a lei de formação, vendo se você tem as raízes, aí você usa a forma fatorada. Se tivesse o vértice, forma canônica. Se não tivesse nenhum deles, você faria pela forma parcelada mesmo, com aquele baita sistema. Legal? Tem mais uma questão do Enem que quero fazer com você, que é uma questão clássica. Já caiu mais de uma vez no Enem essa questão. E é uma questão que o pessoal tem dificuldade de ver que é de função do segundo grau. Vamos ler a questão, ela diz assim: a única renda de um cabeleireiro é proveniente do seu salão. Ele cobra R$10 para cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Ó que legal. Ele cobra R$10 e atende 200 clientes. R$10, 200 clientes. Grava isso. R$10, 200 clientes. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado. Ele quer aumentar esse R$10. Continua a leitura. Ele sabe que para cada real cobrado a mais, toda vez que aumentar R$1 no preço, acarreta numa diminuição de 10 clientes. Toda vez que eu pego o preço, que é R$10, e aumento R$1, eu perco quanto? Eu perco exatamente 10 clientes. Tranquilo até aqui? Então vamos lá. Se ele cobrar R$10, eu tenho 200 clientes. Se eu aumentar R$1, eu perco 10 clientes. É isso que diz o texto. A cada R$1 que eu aumento, eu perco 10 clientes. Note que até aqui parece matemática básica. Vou continuar a leitura. Informação preciosa, que você grifaria na prova do Enem. E aí vem a pergunta: para que a renda do cabeleireiro seja máxima. Eu nem vou ler o resto, porque você tem que se ligar. No ensino médio, nos vestibulares, no Enem, se alguém te falar em máximo ou mínimo, área máxima, área mínima, lucro máximo, lucro mínimo, o que você falar de comprimento máximo, falou em máximo ou mínimo, cara, já fica assim, opa, será que não rola aí uma função do segundo grau? Porque máximo e mínimo tem a ver com o vértice da parábola, ponto máximo, ponto mínimo. Então essa questão tem tudo para ser uma questão de função de segundo grau, mas é difícil o aluno que vai matar essa. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, qual é o valor que ele deve cobrar? E notem, se ele cobrar R$10, ele continua tendo 200 clientes, R$10 vezes 200 clientes tem o valor que ele vai arrecadar. É claro que você podia testar as alternativas. 10,50 vezes o que vai acontecer com o número de clientes, vai dar uma arrecadação e você testa para cada um deles e você vai descobrir. Você não precisava fazer nenhum tipo de álgebra aqui, era só testar a questão. Mas claro que eu vou te mostrar como é que você chegaria na resposta correta. Repito, tá? Bastaria testar. Mas eu gosto de fazer essa questão utilizando uma tabelinha, porque isso é uma questão clássica de modelagem matemática. É um problema do dia a dia que nós criamos um modelo matemático, uma equação que representa aquilo que estava acontecendo. E modelagem matemática é muito forte no meio universitário, no meio mundial, modelagem matemática é muito importante. Então, questões desse tipo é bom que você saiba fazer. Edivaldo, o que você botou aqui na tabela? Tudo que no texto é variável. O aumento que eu vou dar no preço lá do cabeleireiro, ele é variável. Eu posso aumentar R$1, R$2, ele é variável. A hora que eu aumentar o preço, o valor que eu estou cobrando vai mudar. Ele vai variar também. Isso vai implicar que o número de clientes também vai variar, porque a cada R$1 que eu aumento, eu perco 10 clientes. E isso vai implicar também na receita, na minha arrecadação, no meu faturamento. Receita, arrecadação, faturamento é o que entra, tá? Isso não é lucro, é o que entra. Legal? Edivaldo, o que sai? Despesas, custos, isso são exatamente o que sai. E a diferença de um para o outro é lucro, né? Mas vamos começar? Se eu der um aumento de R$0, não aumentei nada. Bom, eu vou continuar tendo um valor de R$10, que é o que eu estou cobrando. E o número de clientes vão ser 200. E a minha receita, 200 clientes, cada um pagando R$10, 200 vezes 10. Edivaldo, por que você não botou 2.000? Você não sabe multiplicar? Eu sei. Mas quando a questão é de modelagem matemática, você deixa o máximo de coisas constantes. Grava essa dica. Deu aumento de R$1. Como é que vai ficar o valor do corte? Edivaldo, 11, né? Mas você não escreve 11.
Você escreve 10 mais 1. Erivaldo, vai por mim. Quantos clientes eu vou ter? Se eu aumentei R$1, eu perco 10 clientes. Ah, Erivaldo, perco 10, vem para 190. Legal, mas adivinha como é que você escreve? 200 menos 10. Erivaldo, 190, vai por mim. Você está modelando matematicamente. E como é que fica a receita? Fica 11 vezes 190, mas eu vou escrever 10 mais 1 vezes 200 menos 10. Edivaldo, entendi. Não estou sabendo o que você está fazendo. Guarde, questão para modelar matematicamente, você tem que ter um mínimo de variáveis, então tem que deixar o máximo de coisas constantes. Vê se acerta a próxima. Deu um aumento de R$2. Edivaldo, agora já não erro mais. O valor vai ficar, entendi, Edivaldo, 10 mais 2, acertou. Como é que fica o número de clientes? Edivaldo, se eu der um aumento de R$2, eu perco 20 clientes, vai ficar 200 menos 20. Você não escreve 200 menos 20. Pô, Edivaldo, chato do caramba. Você escreve 200 menos 2 vezes 10. 2 vezes 10, por quê? Para cada R$1, você perde 10 clientes. E aqui, claro, você multiplica esses dois valores. Agora você não erra as próximas linhas, quer ver? Vai. Deu um aumento de R$3, manda ver. Como é que fica o valor? 10 mais 3. Fala essa você. Fala aí. Como é que fica aqui? 200 menos 3 vezes 10. E aqui fica o produto dos dois. E para fechar com chave de ouro, você deu um aumento de X reais. Como é que fica o preço? 10 mais X. Ele falou verdade. E como é que fica o cliente? Fala sem medo. Vai ficar 200 menos X vezes 10. E como é que fica a minha receita? 10 mais X vezes 200 menos X vezes 10. Edivaldo, legal, bacaninha, Edivaldo, gostoso de fazer. E não sei se você notou, olha o que está em vermelho. É aquilo que é variável. Esse cara em vermelho ó, é o que é variável, tá vendo? É o que é variável. Isso é o que é variável. E o resto eu deixei constante. Porque agora a minha receita, que eu vou chamar de R, é 10 mais X vezes 200 menos 10X, né? 10X ou X vezes 10. Tranquilo? Ah, Edivaldo, vou aplicar distributiva. Aí eu monto, Edivaldo, deu uma função de segundo grau. Sim. E olha que legal. O teu A deu negativo. Se o A deu negativo, a parábola é côncava para baixo, eu tenho um ponto máximo, eu realmente posso falar de receita máxima. Mas eu posso dar uma dica? Eu não multiplicaria ainda, eu multipliquei para você ver, mas eu não multiplicaria. Eu deixaria assim. Eu ouvi a pergunta que estão me fazendo. Então lá, minha receita é dada por isso aqui. Agora vem a pergunta. Para que a renda do cabeleireiro seja máxima, quanto que ele deve cobrar? Se falou em máximo, eu quero o vértice. Mas eu quero quem? X vértice ou Y vértice? Se o cara te pede o valor máximo, ele quer o Y vértice. Nessa questão, ele não pede o valor máximo. Ele não pede assim, qual vai ser a receita máxima? Porque se ele quisesse a receita máxima, ele estava pedindo Y vértice. Ele pede alguém para que a receita seja máxima. Quando eu quero alguém para que eu obtenha o máximo, eu quero X vértice. Então nós vamos calcular X vértice aqui. Ah, João, mas ele tem que fazer menos B sobre 2A. Não. Acha as raízes e faz média aritmética. Edivaldo, boa. Edivaldo, para achar as raízes eu vou igualar a zero. Sim. E se você igualar a zero, esse 10 mais X vezes esse 200 menos 10X, esse produto vai dar zero quando? Quando isso aqui for zero ou quando isso for zero. Para que isso seja zero, o X tem que ser menos 10. Edivaldo, verdade? E para que isso seja zero, pode fazer em casa, teu X tem que dar 20. Se eu tenho as raízes x1 e x2, eu faço o quê? Média aritmética para achar o x vértice. Vamos lá? E a minha média aritmética seria menos 10 mais 20 dividido por 2. Menos 10 mais 20 sobre 2. Vai dar 10 sobre 2, meu x vértice deu 5. Edivaldo, então a pergunta era, para que a renda seja máxima, qual é o valor que eu devo cobrar? Ah, Edivaldo, então eu devo cobrar R$5. Não, porque o x, naquela tabela, quando eu montei o x, era o valor que eu daria de aumento no preço. Então, para que eu tenha a receita máxima, eu tenho que aumentar R$5 no valor do corte, que era 10. E se o valor era 10 e eu aumentei 5, o preço que eu devo cobrar é de R$15. Legal? Então a resposta qual é? Para que eu tenha a maior receita, para que o cabeleireiro tenha a maior receita, ele deve cobrar exatamente quanto? R$15. Olha que questão legal, né? Que nem parece função quadrática, mas é função quadrática. Tem mais de uma maneira de fazer essa questão, tá? Mas essa tabelinha, eu sei que aluno curte, eu sei que você curtiu, então eu trouxe para você. Beleza? Fechamos função quadrática. Espero que você tenha curtido, porque eu curti demais essa aula. Um abraço!